Fala pessoal, beleza? Vamos lá para a nossa questão 4, né? E aqui eu mudei um pouquinho o padrão de estética, estou fazendo com a letrinha um pouco mais grossa. Gostaria de o feedback, né, de vocês. Espero que curtam, né? Eu acho que assim vai ficar mais agradável visualmente falando e a estética também vai ficar um pouco melhor, né? Mas, voltando aqui para a questão. O que nós temos? A integral de x que multiplica 3 elevado a x dx, né? Aqui apareceu uma coisa diferente, apareceu o nosso exponencial, um exponencial, mas não que mude muita coisa, porque como comentado na aula passada, a ideia normalmente é sempre derivar o nosso x, porque esse termo, naturalmente, ele abre aspas, some, e aí a gente só vai ter uma integral de um único elemento para poder resolver. Então fica muito fácil assim. Então, tendo essa ideia, a gente vai tentar resolver dessa maneira, tá? O nosso u, então, vai ser o nosso x, e o nosso dv sempre é o que sobrar. No caso aqui, vai ser o 3 elevado a x, que multiplica o meu dx. Então, o nosso du vai ser o próprio dx, como de costume, e aqui a gente vai trabalhar na integral, estou fazendo sempre com bastante calma, de 3 elevado a x, que multiplica o meu dx. Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, se você sabe derivar, você sabe integrar e vice-versa. Então, eu vou recordar aqui para vocês a integral de a elevado a x, né? Sendo aqui a qualquer valor, e na nossa questão seria referente a esse 3. Vamos com calma, pessoal. Se a gente quer derivar o nosso a elevado a x, isso aqui vai ser igual a elevado a x, que a gente repete, que multiplica pelo nosso ln de a, vou tirar o parênteses que não precisa, que multiplica a derivada aqui desse valor x, certo? Bom, o que a gente pode tirar em relação a isso? A gente sabe que, claro, pensando assim, sendo o rigor mais de matemático, né, abrindo só um parênteses, esse a tem que ser algum valor diferente de zero e a também tem que ser, perdão, maior que zero e o a tem que ser algum valor diferente de 1, porque não teria sentido para aplicar se não tivesse essa restrição, né? Bom, o padrão que a gente já comentou é a gente sempre tem que derivar o termo que vai estar aqui na frente e vai gerar esse termo que está aqui dentro da nossa integral. Se a gente pensa em 3 elevado a x separadamente aqui, ó, ele teria, se eu tivesse que derivar, você copia o 3 elevado a x, multiplica pelo ln de 3, e a derivada de x é 1, né? Então, tudo certo. Em tese, esse termo é o que estaria aqui na frente, certo? Mas você tem que ter ideia que esse ln de 3 não aparece aqui de dentro. Se ele não aparece é porque tem que haver uma correção. Ou seja, vai ser o 3 elevado a x sobre o meu ln de 3. Porque quando eu derivar aqui em cima, vai cortar com esse ln de 3, que em tese deveria ter, e aí a gente arranja chegando no nosso termo. Então é isso, tá? Você sempre tem que ter ideia que se não aparece é porque você tem que fazer alguma correção. Semelhante à questão 2 e eu acho que até a questão 1 apareceu algo do tipo, certo? Então, tendo em vista que a gente achou aqui então o nosso v, a gente consegue proceder na nossa questão, né? Porque vai ficar u, a integral, né, de u dv é u que multiplica o v, e nesse caso é o x, que vai estar multiplicando 3 elevado a x sobre ln de 3, menos a minha integral de v que multiplica du. A integral de v, que é 3 elevado a x sobre ln de 3, que multiplica o meu du, que é apenas o meu dx. Certinho? Então vamos lá. O u vezes v, a gente vai apenas repeti-lo, né? Ficando x que multiplica 3 elevado a x sobre o meu ln de 3,
menos, fica atento aqui, ó, esse ln de 3, ele vai ser uma determinada constante. Por quê? Pelo simples fato que você tem uma constante, né, e não um valor x aqui que está multiplicando o meu ln. Opa! Isso aqui nada mais, nada menos é do que log de 3 na base e. E é uma constante. 3 é outra constante. A função log vai ficar constante nesse sentido. Então a gente pode usar o teorema de Namarra. E Namarra a gente vai tirar esse 1 sobre ln de 3. E mantém aqui a integral de 3 elevado a x dx. Como a gente já tem a resposta desse ln de 3 elevado a x, que é justamente o que a gente tem aqui, a nossa questão acabou, certo? Porque vai ficar apenas mantendo aqui, ó, vou copiar o nosso x que multiplica 3 elevado a x sobre o nosso ln de 3 menos 1 sobre ln de 3, que vai estar multiplicando a nossa integral. E a nossa integral é 3 elevado a x sobre ln de 3. Dando aqui as arrumadinhas, né? A gente chega então que vai ficar x que multiplica 3 elevado a x sobre ln de 3 menos 3 elevado a x sobre ln de 3, que está repetindo, né? Então, e é uma multiplicação, então ln de 3 quadrado. Para não errar a questão, não esqueça da constante. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.